Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Dois Clique Pod, um canal onde você pode tudo. Você pode vir aqui contar a sua história, contar a sua trajetória de vida, contar uma experiência sua, seja profissional, seja pessoal, enfim. Vem aqui contar a sua história, porque a sua história pode modificar a vidas de outras pessoas que estão aí. Então, esse é o nosso intuito, um podcast, o Dois Cliques, é para que você possa falar o que você quiser, é um canal de todos e é aberto a tudo e a todos, sem discriminação nenhuma. E hoje nós temos uma edição especial, um convidado especial, que ele vem da Bolívia, tem histórias, ele trabalha com arte, fotografia, é um comunicador, ele tem canal de podcast, nós vamos entrevistar quem está acostumado a entrevistar. Então hoje vai ser bem dinâmico, vocês vão adorar o nosso convidado, nós vamos falar assim. Eu gosto sempre de falar o seguinte, ao invés de eu me apresentar, eu gosto que a pessoa se apresente. Então, nós estamos aqui com o nosso amigo para falar toda a história dele de transição, de carreira, e ninguém melhor que ele para se apresentar. Então, Marco, se apresenta para o público. E aí, galera, tudo bem? Então, como você falou, meu nome é Marco Mercado, eu sou da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra, moro faz 8 anos já aqui em São Paulo, cheguei 8 já. Já nacionalicei também, acho que já tenho brasileiro. Só de muito carinho, tenho uma história com o Brasil, acho que desde criança, sempre eu gostei muito. Como vocês falaram, eu sou fotógrafo, sou de família de fotógrafos. E meu avô, ele começou a fotografia, ele morava cá e estudava farmacêutico, para ser farmacêutico, e foi lá na Bolívia, se apaixonou pela minha avó, teve minha mãe, e começou já a abrir seu estúdio fotográfico. Como eu tenho família daqui, de parte dos irmãos mais velhos do meu avô, ele levava muito material fotográfico daqui para lá, então foi um dos primeiros em levar a fotografia a cor na minha cidade. Então aí já vinha a fotografia desde criança. Minha mãe se engravidou de mim muito jovem, não muito, tinha 21 anos, vai. Jovem. O sonho dela sempre foi estudar psicologia, mas cheguei eu, então acho que o caminho natural foi justamente começar com a fotografia. Então ela teve seu estúdio fotográfico, então o gostoso é que eu lembro que eu vi a fotografia desde fotografia em branco e preto, por exemplo. Não que seja tão velho, né? Mas ainda existia resquícios da parte de fotografia em branco e preto. Então eu era muito criança e eu entrava no quarto escuro com minha mãe a ver, e para mim era mágico, né? Sim. Porque vocês não sei se lembram, mas era um quarto vermelho e aí você tinha caixas de químico e aí você colocava a foto e começava ela a mostrar a fotografia. Então era um tipo de magia. E isso, então, foi muito gostoso poder viver todas essas etapas. E eu trabalhava às vezes, não trabalhava, né? Mas todo dia sábado eu ajudava minha mãe no estúdio fotográfico. E meu pagamento era, acho que 20 bolivianos. E com isso, eu ia comprar McDonald's, eu lembro. Porque tinha um brinquedo. E comia muito. Então minha mãe falava que eu era mais caro que qualquer um dos empregados. Então, bom, me pergunta porque senão eu vou continuar a falar. Não, mas aqui assim, a gente tenta fazer uma pauta só para ter uma linha, mas a conversa ela vai rolando e a gente vai conversando. Sai vai do falando, roteiro que eu ser... preparo com tanto amor e carinho. Mas o roteiro dele é muito bom porque assim, ele já dá um embasamento para poder extrair do entrevistado. A gente quer extrair a essência, porque o nosso objetivo aqui é você contar a sua história de vida profissional. A história é bem falar complexa. Disso. Mas o que é legal desse canal é a gente tentar passar para quem está assistindo uma mensagem que possa tirar a pessoa da cama, que possa tirar ela de uma depressão, que possa tirar ela de alguma dificuldade que ela esteja passando hoje. Então, escutar histórias de vida, porque as pessoas chegam aqui com sucesso. Muitas pessoas com sucesso. Então, as pessoas acham que esse é o sucesso e ela não sabe a trajetória. Então, quando as pessoas escutam a sua história de sucesso, mas vê a sua trajetória, tudo que você teve que se abdicar ao longo da vida, mudança de país, cara, isso daqui depende da pessoa falar, opa, isso daqui é o gatilho que precisava. Então, às vezes, você está aqui, uma palavra que você fala transforma a vida, e esse é o nosso objetivo. Então, fica à vontade. Pode entrevistar a gente também aqui. Até mesmo porque todo mundo tem uma história para ser contada e pessoas para serem inspiradas. Olha.
Então, vamos lá, você falou, né, você já falou da história, né, como você chegou aqui no Brasil, você falou da sua mãe, você começou a história, mas assim, eu acho que é legal que você, assim como um cantor, né, que está acostumado a ver os pais cantarem, já cresce, mas é um dom também, né, um talento, né, porque às vezes você pode nascer numa família de artista e não necessariamente ser um artista, né, e quando você descobriu esse dom, assim, que você fala assim, cara, é isso, eu gosto. Eu gostaria de ter uma história romântica para contar isso, mas quando, no 2012, eu tinha 22 anos e eu tinha, acho que anos antes, em realidade, quando eu me assumi gay para minha família, não teve nenhum problema, fui muito aceitado, muito amado, muito recebido e acolhido pela minha família, que eu acho, sempre falo isso, é muito importante, porque quando você é acolhido pela tua família, você se sente invencível e pode ir em contra de tudo. Sim. Então é muito importante isso, né, na família, nas pessoas que estão vindo, dar esse amor e suporte para teus filhos, porque já o mundo é difícil, já vai haver um mundo que vai te criticar, que vai fazer piada de luta você, já, isso. E a família que tem que te acolher. Então, desse jeito, eu fui bastante abençoado, mas minha mãe maravilhosa, meus avós sempre estavam aí, mas aconteceu que eu estava em uma época um pouco rebelde, e minha mãe me falou assim, olha... Todo mundo tem um lado rebelde, uma fase, né? Mas eu tinha uma adolescência tardia, né, porque eu era nerdzinho, super bom aluno, mas aí minha mãe me falou assim, olha, eu não vou criar vagabundo, então você vai lá trabalhar com tua tia. Aí minha tia tinha até agora tem um dos estúdios fotográficos maiores da minha cidade, e comecei lá, mas ainda eu estudava. O que aconteceu? No 2012 eu tive uma alergia medicamentosa severa, um síndrome chamado síndrome Stevens-Johnson, que é uma reação imunológica a um medicamento, e você se comporta, é muito raro em dar nas pessoas, mas eu falo a mega sena das alergias severas, e eu tive que lutar pela minha vida no 2012, e após disso, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, mas depois do 2012 eu tive que trabalhar na fotografia justamente para poder pagar meus tratamentos médicos, vir a ver aqui no Brasil, porque apesar de que eu já tinha conhecido no 2011 de um jeito profissional, o Brasil, no 2022, 12, perdão, algo que eu agradeço muito ao Brasil e eu acho que todos vocês têm que agradecer, o SUS recebe de braços abertos a pessoas como eu, que era estrangeiro, não tinha CPF, não era ninguém para o Brasil. A gente tinha contactado com hospitais clínicas e eles falaram, olha, a gente não pode fazer nada na transição de trazer ele aqui, mas se você traz, uma vez ele esteja aqui no hospital, a gente ajuda. E eu cheguei de um jeito bem inusitado, eu estava muito enfraquecido. E eu lembro, eu estava pesando 50 e um pouco quilogramas. Caramba! Sim. E essa alergia você se comporta como queimado. Então você tem como queimaduras de segundo grau, mas vem desde dentro para fora. Então você queima desde as mucosas. Então queimaram minhas mucosas, queimou minha pele. Eu estava com 98% do corpo queimado, com lesões. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha passado essa etapa do Stevens-Johnson, mas eu estava muito enfraquecido. E me lembro que meu tio falou assim, olha, se você desmaiar ou cair antes de fazer a imigração brasileira, eles vão te devolver. Você tem que aguentar. Cara. E eu aguentei. Eu lembro muito bem, atravessei a imigração em Guarulhos e eu desmaiei em Guarulhos. Caramba. Desmaiei, desvaneci. Porque eu não conseguia, eu estava tão enfraquecido que eu não conseguia subir uma escada. Aí, acho que é a primeira vez que conto isso em alguma audiovisual, sei lá. Me levaram, me estabilizaram em Guarulhos, na área da enfermeria, e me levaram ao hospital e aí consegui ficar. Então, após disso, teve que trabalhar e vir algumas vezes aqui, porque me trouxe, a alergia passou, como qualquer alergia, mas teve sequelas, que uma das sequelas foi meu olho esquerdo. Eu não lacrimejo com o olho esquerdo e minha qualidade de lágrimas com o olho direito é ruim. É ruim. Então, quando você não tem lágrimas, a tua pálpebra vira uma lixa e a córnea começa a ficar cada vez mais fina. Então, em qualquer coisa, ulcera, então tinha muitos problemas oftálmicos.
de novo o SUS. Eu fui tratado no Hospital São Paulo, eu fiz transplante de córnea pelo SUS de graça, fiz mais 3 cirurgias pelo SUS de graça para tentar não perder o olho esquerdo durante 7 anos. Então, por isso eu sou muito grato com o Brasil, eu amo esse país e eu tenho muito respeito pelo SUS. Eu sei que a gente não pode romantizar porque é demorado, mas quando é urgente, ela está aí. É a prioridade, né? Sim. Para quem vive fora, né? Eu morei um tempo fora na Europa. E assim, não fique doente, gente, fora. Por mais que você não pague ali no ato, né? Pague porque seguro na viagem. eles não podem negar atendimento, né? Mas a conta chega e não é nada barato, viu? Então, é uma das coisas que a gente tem que agradecer, por mais como o Marcos falou. Demora, mas eles não deixam de negar um serviço aqui. Sim. A gente critica, né? Na verdade, assim, eu acho que o ser humano, de certa forma, principalmente o brasileiro, pela cultura, ele tem o hábito de só criticar, né? Sim. A gente sabe das dificuldades, obviamente, tem muita gente precisando e a fila do SUS realmente era muito grande, até porque ela acolhe todo mundo, né? Então a gente tem que agradecer isso, né? Os governantes que fizeram, que criaram esse programa e é importante esse depoimento, né? Porque não só em termos de valorizar esse projeto no nosso país, mas assim, aqui nós somos acolhedores mesmo. Brasileiro, a gente sente isso. Até entre a gente sente que não, lá fora já é mais frio e aqui a gente sente esse acolhimento. Basta acontecer alguma catástrofe e a gente vê todo mundo se mobilizando. Se presta para ajudar. Se presta para ajudar. Então isso é muito bacana. Mas eu acho assim, ó, tá começando só o bate-papo aqui, você já viu que a história dele já foi uma história de altíssima superação. Imigrante desmaiando quando chega no Brasil, sendo atendido por um sistema único de saúde, gratuito e tendo todo esse acolhimento, né? Mas assim, você chegou algum momento assim, isso desanimou, você pensou em desistir, enfim, o que te motivou a lutar? Porque realmente você está falando de vistas, né? E quando isso afeta a nossa visão, isso com certeza deve mexer com o cérebro também. Sim. E como você fez para lidar com tudo isso daí emocionalmente? Eu sofri com o tema da saúde 2 vezes. A primeira, que foi esse 2012, chegou a ser muito grave. Na Bolívia, quando eu estava lá, eu cheguei a ser desahuciado. Tipo, a ir lá os médicos falaram, ele vai morrer. Minha família foi lá se despedir. Minha mãe trabalhava, já era psicóloga há um tempo, trabalhava em um centro de reabilitação. Eram pessoas evangélicas, foram os pastores lá a fazer um sol dos mortos. Mas eu acho que sempre fui muito positivo, então nesse momento eu nunca pensei que iria morrer. Eu sempre fui de lutar. Após dessa crise aconteceu mais 7 anos de luta pelo olho esquerdo, tanto que aqui está meu colírio, porque em qualquer momento que resseca eu preciso pôr. No 2022 voltei a ter outra crise, porque o que acontece? Passou a alergia, mas no meu caso, qualquer remédio novo que entra no meu corpo, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. Porque esse sistema imunológico fica um pouco... não é que seja enfraquecido, mas ele pode pegar essa reação alérgica de novo. E no 2022, a gente não tem certeza, mas eu tive miocardites, né? A miocardite que eu teve, mas foi outro contexto, porque eu já tinha seguro médico, fiquei no Albert Einstein, bendito Deus, fiquei lá, me acolheram, me cuidaram e tudo isso, mas no 2022 eu já estava um pouco cansado, porque já tinha lutado 7 anos, eu tinha perdido o olho esquerdo, depois de cirurgias, terminei perdendo o olho esquerdo, eu tenho próteses no olho esquerdo. Então, no 2022 eu estava um pouco cansado. A diferença ninguém está preparado para perder a vida. No 2012 eu era muito jovem, tinha 22 anos. Então tinha muita coisa apesar de ser tão jovem, eu tinha um relacionamento muito ruim com meu padrasto, por exemplo. Então, ele me fez muito, muito mal. Mas eu lembro que eu peguei meu telefone, eu liguei para ele e eu falei, olha, me perdoa, porque às vezes eu fui muito exigente com você e eu acho que você tentou fazer o que você achava que era o mais correto. Não por ele, sino porque eu precisava me limpar. No 2022, quando chegou a miocardite, eu estava um pouco cansado de toda essa luta e falei, olha,
fiz uma introspecção da minha vida, do meu entorno. Minha mãe estava trabalhando muito bem, graças a Deus continua trabalhando muito bem. Meu irmão se formou de médico. Eu aportei na vida do meu marido do melhor jeito que eu consigo. O entorno dele sempre falou, você mudou muito a ele, que eu acho que é o positivo, você aportar na vida do teu parceiro. E pessoalmente eu estava bem. Aí eu falei, olha, se fosse que eu vou embora tranquilo. Não quer dizer que eu desisti, né? Não quer dizer que eu desisti, mas eu estava em paz. Então... Cara, que história fantástica. Presta atenção, vou falar igual o Marçal fala, né? Pega o código. O cara veio, passou toda a dificuldade, lutou com a visão, lutou com a saúde, país diferente, reconstituiu a vida, teve o senso do perdão, que eu acho que isso é a maior cura que o ser humano pode ter e a maior dificuldade. Todos nós, de alguma forma, temos a dificuldade de perdoar as pessoas. Por mais que a gente seja evangélico, católico, espírita, independente da nossa religião. O perdão, eu acho que é a arte mais nobre e a mais difícil de você fazer. E quando a gente consegue fazer isso de coração, porque tem gente que perdoa por perdoar, mas quando a gente consegue fazer isso de coração, parece que tira toda a nossa enfermidade, tudo aquilo que está dentro da gente, parece que sai aquele peso, aquela angústia. Mas assim, eu tive problemas com meu pai biológico também, entendeu? E enquanto a pessoa não consegue se libertar fazendo esse perdão, parece que a sua vida ela não dá uma guinada para frente. Então, quando você, a partir do momento que observa naquilo, até que na Bíblia diz, honrai teu pai e tua mãe, independente de qualquer situação. Sim. Fato, isso tem que ser, afinal de contas, foi eles que nos colocaram no mundo. Independe de qualquer coisa. Exatamente, mas se você não tem esse desapego de aliviar o seu coração, a sua vida ela não vai pra frente de forma alguma. E eu senti que eu tinha necessidade no período que eu tinha um problema com meu pai, né? Até mesmo porque ele é aquele típico pai que saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Sim. Deixou eu e minha família na Bahia. Se todo mundo for contar a sua história pra vocês verem que sempre tem uma história por trás da pessoa. Então, nunca mais voltou. E... independente disso, mesmo não ter crescido com ele, eu sentia no meu coração que isso tinha que me libertar para poder eu dar seguimento na minha vida e ser quem eu sou. É isso aí. Então, se você está aí guardando alguma mágoa, alguma coisa, né? Tá aí, ó, 2 exemplos, também tem o meu exemplo de vida de perdão também, que isso nos corrói, né? Isso corrói você. Então, se você está passando por algum momento, às vezes até uma enfermidade está causando angústias, porque... A gente somatiza tudo coisas, isso, né? Exatamente. Cara, mas vamos falar de coisa boa. Você... vamos deixar essa dica Você pegou a visão que perdão é a palavra-chave aí para você se curar de muita coisa. Mas um pouquinho antes de começar, ele estava falando da Bolívia. Eu não conheço, é um lugar que eu tenho curiosidade. Você falou do vilarejo. Fala um pouquinho da sua cidade, assim, fala pra gente conhecer um pouco aí. Olha, o gostoso da Bolívia é que ainda a gente tem muito viva a cultura indígena, né? Então você pode ir lá e dependendo, e como é multiétnica, você pode experimentar e vivenciar a cultura de muito perto. A gente tem o Salar do Uyuni, por exemplo, que é o maior salar do mundo. É magnífico ir lá. Tem o Lago Titicaca, que eu estava te mencionando. No Lago Titicaca, na lagoa que a gente compartilha com o Peru, a gente tem uma comunidade indígena que eles moram em ilhas flutuantes no Lago Titicaca. Caramba. Tem umas plantas que nascem chamadas totora. Então eles pegam eles pegam essa planta e fazem ilhas, fazem as casas dele. Caramba! E o engraçado é que nessas ilhas moram como 6 famílias e eles têm um líder. E eu vi falando assim, se você ficar bravo com tu vizinho, você tira a âncora e vai É gostoso que a gente tem que suportar o vizinho. Não, eles conseguem ir. Nossa, já teria feito isso com tanta gente aqui. Haja lago. Só ladeira abaixo. Não tivesse alcançado a lagoa para visitar e ir embora para não ter que contar como... Então, isso é gostoso de lá. Que mais posso te falar? Algo que não é muito conhecido. No Peru tem Machu Picchu, por exemplo. Sim. Nós temos umas ruínas que ainda a pirâmide só fica exposta a parte de cima e a maioria está por baixo da terra, que se chama Tiahuanaco. Tiahuanaco é uma cultura pré-incaica, então é mais antiga que Machu Picchu. Só que não é muito conhecido. Lá tem a Porta do Sol, por exemplo.
Então, Bolívia é magnífico, é barato para você ir lá conhecer. Ainda o pessoal fala Quechua e Aymara, na parte altiplânica, e tem um pouco de Guarani na parte da minha cidade. Então, eu super recomendo vocês ir lá, é super gostoso. Se vão para La Paz, vai a um cardiologista antes, que é muito importante. Lá é muito alto, 3.500 metros para cima. Então, você não pode ir, eu não recomendo ir diretamente. Então, tem que ver que o coração esteja bem. E vai lá, que é magnífico. Ó, já veio a ideia, por 2 cliques, a gente fazer o roteiro. Sim, e ele fazer com essas dicas. Porque o 2 cliques nós temos uma opção que nós podemos fazer os roteiros de viagem. E a ideia da 2 cliques é conectar as pessoas com o turismo também das cidades. E muitas vezes não é aquele turismo feito por agências de viagem, mas feita por pessoas, pelas experiências das pessoas, né? Porque a gente quer dar esse espaço no mundo para que as coisas que ficam perdidas, essas curiosidades, e isso de alguma forma possa ajudar outras pessoas. Então a gente quer levar a cultura, quer levar a informação, quer levar o acesso, né? A essas coisas. Então eu vou contar com você para fazer, porque agora eu fiquei curioso. Já era uma cidade que estava no meu radar de conhecer, e agora me estou mais antes de querer conhecer. Olha, esses lados. Dentro do salário do Uni, tem um viagem que você faz de 3 dias. É tão grande o salário que tem uma viagem que você demora 3 dias entrando. Aí tem um deserto, um hotel feito de sal. Então, tudo é feito de sal, tua cama, tudo. E dentro, na parte mais... Eu não fiz essa viagem, porque a gente só ficou um dia, mas disse que é maravilhoso. E o céu é tão puro que você consegue ver a Via Láctea de noite. Se chover, na época de chuva, você vai ter um espelhamento maravilhoso. E na parte mais interna, tem a Laguna Colorada, a Laguna Verde, e tem piscinas termais. Faz frio, muito frio, mas essas piscinas são quentes, então é muito gostoso de ir. Nossa, super curioso, eu não vejo a hora de ver isso aí. A gente está falando aqui a propósito, né, em relação ao aplicativo, sobre essas buscas, sobre montar o nosso roteiro, né, antes dentro do próprio aplicativo. Aproveitando que o Marcos está aqui, né, a gente também tem a lacuna da diversidade. Anderson, fala um pouquinho para que vem esse quesito, esse teminha dentro do nosso aplicativo de diversidade da 2 cliques. Eu acho, como o Marco bem falou, né, eu acho que quando existe essa diversidade, quando a pessoa se encontra, né, ou se assume dentro da sexualidade, o grande problema, Marco, que nós temos, acho que é a aceitação da própria família, a primeira barreira. Como você falou, se você não tem o apoio da família, na rua, menos ainda. Então, assim, eu vou confessar, eu fui criado dentro de uma doutrina militar, uma doutrina muito certa, e aquela coisa. E foi uma quebra de barreira para mim. Sim. Isso daqui, entender. Durante muito tempo, eu fiquei, assim, com milhares de pessoas, né, questionando muitas coisas, e depois eu fui entendendo. Eu falei, espera aí, eu sou um cara que eu tento ser disruptivo em tudo, eu nunca tenho certeza de nada, eu sempre estou aprendendo. Então, quando eu sou questionado, sou confrontado com alguma coisa que na minha cabeça não é lógica, eu tento estudar, eu tento ler, ver. Então, por mais que eu seja evangélico, se eu pegar dentro, e os evangélicos que me perdoam, também não estou nem aí, porque eu sou assim, eu sou liberal, eu sou um cristão, cara, eu creio em Cristo. Então, você fala que crê em Cristo, para mim é ok, em Deus. Então, para mim não tem essa coisa de religiosidade, espiritualidade, cada um. Tem um monte de gente que é evangélico que faz mal, tem um monte de gente que é espírita, enfim, todas as religiões têm pessoas boas e pessoas ruins. E o que eu fui começar a entender? Eu falei, espera aí, ninguém é assim porque quer ser assim. Alguns saem, assim como o cara escolhe a vida errada, alguém também escolhe qualquer vida que quiser e está tudo certo. Cada um assume as consequências por aquilo que se fizer mal, né? E eu tenho amigos gays que são maravilhosos, eu respeito. E também tem gays que não são. A gente não pode romantizar as pessoas. Igual que existe hétero bom, assim, um desgraçado, gay. Então, quando eu falo isso daqui na igreja, o pessoal, não, porque isso, não, eu não rotulo nada sério, eu entendo isso daqui, né? Uma única coisa que eu sempre falo, isso para todos, tá? Que eu, particularmente, uma opinião minha, eu não gosto de exibicionismo, sabe? Então, às vezes você está num ambiente público, eu nunca aceitei isso nem de hétero e de nenhuma espécie, porque assim, eu acho que a sua intimidade, ela tem que ser reservada às 4 paredes, você não pode ficar expondo, o respeito. Independente de qualquer coisa, porque, assim, respeito. Eu tenho que respeitar você tem que me respeitar, eu tenho que respeitar a família, eu tenho que respeitar uma criança, eu tenho que respeitar o idoso, eu tenho que respeitar as pessoas que acreditam, e tudo eu respeito. Por exemplo, fala assim, o seu limite vai até onde começa o meu. Minha mãe sempre falava isso, o teu direito começa quando
direito termina quando começa o direito do outro. Sim. Então você vê que Bolívia, meu pai aqui, então, meu pai não aceitava isso, né? Sim. E às vezes eu ficava assim, você cresce, e nós somos a imagem e a semelhança do que dos nossos pais, da cultura. Só que, assim, minha mãe herdou da minha avó, e assim, por diante da minha bisavó, tataravó, só que cabe a nós, a evolução do mundo, a gente entendendo essas coisas. Aí eu falei pro Marcelo, o 2 Clique, quando eu criei, tem um propósito de dar visibilidade a tudo e a todos de forma igualitária. A tudo, a todos e a todos. Todos. Né? Então eu falei assim, cara, me ajuda nessa área, que não é uma área que eu tenho conhecimento, né? Quero ir aprendendo e conhecendo, mas dá uma voz, vamos dar voz. Né? Eu quero dar voz para as empregadas domésticas, para o eletricista, para o encanador, para o morador de rua. Eu tô louco, eu já falei para o Marcelo, meu desafio, eu quero entrevistar um morador de rua. Eu quero trazer a história de um cara de rua, porque esse cara, ele não tem a visibilidade. Eu quero dar visibilidade para quem está escondido, sabe? Porque de alguma forma a gente supera. Nós temos resiliência, nós superamos, nós temos amizade, nós temos uma força que a gente tem que extrair, mesmo no momento difícil, a gente extrai uma força. Agora tem pessoas que não têm força, são pessoas que elas estão prejudicadas mentalmente, e não é lá uma palavra que eles vão resolver, às vezes é um processo um pouco mais contínuo, né, e eu falei assim, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Então, quando eu falei assim, Marcelo, abre essa lacuna, começa a trazer esse pessoal, para a gente desmistificar isso daqui, e a mais que tudo, para que as pessoas possam ter o respeito. Porque quando eu estou na minha igreja, que eu começo a falar, eu vejo as pessoas torcendo o nariz, aí eu vou para cima. Sabe por que eu vou para cima? Porque eu sempre falo assim, quando você é do bem, não importa qual que é a sua religião, o momento que eu mais precisei na minha vida, quem me ajudou, e eu falei isso no meio de pastor, no meio de uma galera gigantesca, a gente tem num culto e todo mundo lá louvando, beleza, tô lá, Deus sabe meu coração, então não tenho problema nenhum de falar, e não tô nem com o que os outros falam de mim também, porque Deus sabe meu coração. Mas no momento mais difícil da minha vida, que eu estava destruído e sem condições de andar, eu estava no deserto, sem água, sangrando, eu pedi ajuda para quem? Normalmente você vai pedir para a comunidade que você está. Sim. Então, se você é espírita, se você é umbandista, não importa, você está lá com a sua comunidade, você vai pedir para os seus irmãos de fé, que está caminhando com você, que acreditam na mesma coisa. E eu pedi para todos. E não teve resposta. Todos que não saíam da minha casa, e eu não tive a resposta. E eu pedi para a família. E todo mundo, vem para cá que eu te ajudo. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Então fica, até porque assim, eu não tenho mágoa da minha família, o perdão eu já liberei. Né? Mas assim, eu sei que minha família ela vê, muitas pessoas nem falam mais comigo, eu também não estou nem aí, porque assim, eu continuo seguindo minha vida no propósito. A sua parte você faz. A minha parte eu faço, a minha parte eu perdoei, e a minha parte fala assim, o dia que quiserem falar comigo eu estou aqui de braços abertos, mas quando a gente fala assim, ô meu irmão, conta comigo, cara, não sai da boca para fora, sai do coração, porque hoje eu falo, uma pessoa me ligou, eu estou olhando um projeto lá Marcelo nem sabe ainda, mas comecei a ajudar um projeto na África. O cara me ligou 2 horas da manhã, porque lá em Moçambique a diferença de hora o fuso horário. São acho que 12 horas, se eu não me engano. Uau! Cara, eu tinha acabado de deitar, mas eu durmo tarde, acabei de deitar, acordei 2 horas da manhã. Cara, no primeiro momento, assim, a hora que eu vi, eu falei, puta merda. Aí Deus falou assim, calma aí, o cara tá te ligando, e o cara pedindo uma ajuda. Eu fui falar assim, mas 2 horas, eu falei, cara, o cara tá desesperado. Eu tive que sair da conexão, independente do meu, e entender. Então, quando a gente consegue transformar nosso coração, a gente vê o quão pequeno a gente era, até esse momento, e o quanto grande que a gente começa a se sentir bem. Então, quando eu falei da diversidade, eu falei assim, eu preciso quebrar meu coração daquilo que eu fui educado, daquilo que a sociedade me educou, daquilo que a igreja me educou, daquilo que toda a minha religião me educou. Eu tenho que quebrar isso e entender. Né? Que eu falei assim, eu tenho amigos que são gays, eu adoro, cara, é divertido, é legal, são pessoas, cara, e eu falo assim, eu tento me soltar, porque a gente é duro às vezes com a vida, e assim, eu falei, não, vamos dar voz, vamos dar visibilidade, mais do que isso, vamos construir um projeto para que em 2 cliques a gente traga todas as informações para esse segmento, porque assim, um dia eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a falar comigo, ele falou, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha isso. Cara, e vamos juntar esses conhecimentos, se a gente tem de um lado a tecnologia e a gente pode prover isso daqui, do outro lado a gente tem amigos e pessoas que podem trazer essa informação, a gente junta isso daqui e vamos criar algo que dê visibilidade, que dê informação, que dê assessoria, que dê um apoio, né? Porque muita gente, legal, você superou, você teve apoio, mas tem muita gente que nesse momento aqui pode estar assistindo e está lá sofrendo absurdo, né, por assédio, por abusos, né, e por estar sendo discriminado.
né? Então a gente quer dar esse espaço e dar essa visibilidade, não só para a diversidade voltada para o mundo gay, mas todos, para trans, inclusão indígena, né? CPD, os refugiados, né? Que a gente vê assim, outro dia eu estava vendo os refugiados aqui no Brás ali, cara, você fala, pô, às vezes eu reclamo, estou debaixo de um ar-condicionado, tem um café toda hora aqui, tem uma puta estrutura, e o cara está dependendo do tempo para poder colocar sua barraquinha ali, vender suas coisas e sobreviver, morando em albergue, dividindo espaço com 5, 6 pessoas sem muitas condições. Cara, a gente tem que olhar para isso aí de alguma forma e falar assim, o que eu vim fazer aqui? Legal, você é um fotógrafo de sucesso, você tem a sua profissão, está envolvido com a arte, né, tem toda a sua comunidade. Tá, e o que você vai fazer na hora que você for embora? Então a gente tem que deixar o legado. Eu acho que na vida, o meu entendimento, tá, bem pessoal, se a gente não construir alguma coisa para deixar esse legado, o que vale a pena a gente ter vindo nesse mundo aqui? Eu falo assim, eu não nasci para ser samambaia. Pessoal, por quê? Porque samambaia é uma planta que eu não acho ela tão bonita, mas é uma planta verde, você põe na parede. Você põe ela ali fora, meu. É tipo assim, não dá flor, não dá nada e depende do sol e da chuva para sobreviver. E não faz nada. Eu falei, não, eu sou aquela planta que eu vou morrer, vai ter que me podar, eu vou crescer mais forte, vou dar flor, algum tempo eu vou ficar parado, eu vou tracionar de acordo com as temperaturas, com as estações do ano. Então, acho que a vida é assim para ter emoção. A gente tem que se reciclar com as estações do ano, em todos os aspectos, não só física, emocional, mas cultural e ter esse entendimento. Então, eu acho que é isso que a gente está tentando construir aqui. Esse ambiente que você está criando do podcast, eu acho que um dos melhores jeitos de você crescer como pessoa é ter contato com a diversidade. Porque você pode estudar, você pode ir lá e investigar um monte, mas só com esse contato humano, com as outras pessoas, com as vivências das outras pessoas, que é aí que você abre a tua mente, porque você está conhecendo o que está passando o outro e você vai também se ver no outro. Sim. Entendeu? Então, é muito gostoso esse espaço que você está abrindo. A vida é também outra coisa. Não fiquemos presos no legado, eu acho. Porque às vezes uno fica nisso de pesado, o que eu vou deixar, o que eu vou... Desfruta a tua vida, porque o legado você já está deixando. Você já me conheceu, você me está dando um pouco da tua vivência para mim. Então você já me está deixando um legado. O que falei, por exemplo, do meu marido. Eu conheço ela, a gente casou há 6 anos. Eu já deixei minha parte para ela. Acho que uma das perguntas justamente era desse relacionamento. E quando que um relacionamento é positivo. Então, eu já deixei uma evolução dela. Ela era uma pessoa que tinha muito problemas de ser sensível, de ser vulnerável, por exemplo. E comigo, gente, eu sou super criado pela minha mãe, por mulheres muito fortes. Então, essa trava de mostrar meus sentimentos e chorar, eu tenho travesseiro, entendeu? Então, esse foi meu aporte. Eu sei que eu aportei para minha família. Prós e contras, né? Porque eles me veem como invencível, ele que consegue tudo, o super fortaleza, o super marco. Às vezes eu tenho que me esconder quando eu me sinto enfraquecido, porque eles estão acostumados a me ver desse jeito forte. Mas também fui exemplo para eles, inclusive após do período do Steven Johnson, eu fiquei quase 2 anos na igreja evangélica, porque eu sentia um acompanhamento espiritual durante toda essa época. Então eu cheguei e já diretamente o melhor amigo do meu tio, ele era da igreja bautista, e ele me acolheu, e eu sentia que precisava desse acolhimento espiritual para entender o que tinha acontecido comigo, porque estava aí. E uma das promessas que eu fiz com Deus nessa época foi justamente, no espaço que seja, e no momento que eu senti que eu tenho que contar minha vida para outra pessoa, eu farei. Porque é um tipo de testemunha de uma possibilidade mais de estar aqui, de uma possibilidade mais de viver. E eu me sentia na obrigação de fazer isso. Saí da igreja batista justamente porque eles têm como um segmento de você criar a tua célula, depois da tua célula ser líder e não sei o quê. E apesar de que eu amo a Deus, amo estar na sua presença, no momento que eu ia no culto, por exemplo,
Na célula eu amava. Por quê? Porque o meu líder de célula era melhor amigo do meu tio, que é gay. Então esse tema da homossexualidade ele não tocava. Não tocava. A gente falava de tudo menos disso. Mas eu ia no culto e eu escutava o pastor falar um monte de coisas que me rejeitava desse espaço. Então eu me afastei porque eu não gosto de ser hipócrita comigo mesmo. Então eu não iria pregar com coisas que eu não me sentia identificado. Então eu saí um pouco. Sobre a religião que você falou, eu super concordo. Os caminhos são muito variados para você chegar a ser uma melhor pessoa, porque eu acho que o fim é você evoluir como pessoa e você ser uma melhor pessoa, independentemente de qualquer religião que você tenha. Então eu tenho muito respeito por qualquer religião. Se você vai lá na minha casa, você vai ver acessórios de simbologias de matriz africana, budismo, evangélica, católica. Eu recebo com muito carinho, porque eu acredito muito na intenção. Então, se a pessoa me entregou, olha, Marco, eu estou te entregando isso, porque esse é o motivo da minha fé, e porque eu acho que isso vai te fazer bem, essa intenção é bem-vinda na minha casa. Acho que a intenção, você falou tudo, a intenção. Eu sou da Batista, tá? Pra você saber. Nossa! Eu fui batizado na Batista. Eu também. Então, assim, quando eu fui entender isso daí, eu falei, cara, sabe como fui batizado na Batista? Eu já fui tudo, já fui candomblé, umbanda, tudo. Nasci católico, né? Sim. E espírito, porque minha família vem. Eu acho que o espiritismo está muito nos antepassados, né? Também nas culturas africanas e tal. E um dia um amigo meu, ele foi convertido. Ele falava assim, eu sou ateu graças a Deus. Eu falei, você não acredita em Deus? Ele não. Entendi. Aí eu falo assim, ele sempre fala assim, eu sou ateu graças a Deus. E ele zombava isso aqui. Eu falava, como que é você não acreditar em Deus? Eu não acredito. Aí passou um tempo, foi meu padrinho de casamento, inclusive. E aí eu falei assim, caramba, né? Como que será o pessoal não acreditar em Deus? O que ele acredita? E eu não conseguia dialogar com ele. Tava longe do meu conhecimento dialogar com ele. Aí passou um ano, a gente ficou um pouco afastado, a vida mudou, ele foi para São Paulo, eu estava morando no interior. Aí eu falei, pô, estou com saudade de você. Ah, tem uma novidade para te contar, minha amiga. Eu falei, o que foi? Ah, fulano, né, se converteu. Tá na Batista, foi batizado, inclusive. O ateu, graças a Deus, se converteu. O ateu, graças a Deus, se converteu. Eu falei, você tá de sacanagem. E nessa época eu estava no catolicismo, né, levando Nossa Senhora Aparecida. E aí eu falei, você tá de sacanagem comigo. Falou, tô falando sério. Eu falei, me dá o nome da igreja, eu vou lá. Eu quero ver de perto quem é esse pastor que conseguiu converter ele. E eu não falei nada para ninguém. Não falei que dia que eu ia, porque eu estava na minha visão, né? Eu sempre passava, aí veio outro preconceito. Eu vi os crentes lá gritando, aleluia, não sei o que. Com a Bíblia aqui. Pra ver esses crentes, não sei o que, testemunho de Jeová. Eu criticava. E depois eu falei, Deus me perdoa, porque... Na verdade, Deus perdoa porque fala assim, enquanto você não me conhece, você não sabe a minha palavra, então Deus perdoa. Depois é diferente, fala, agora você sabe quem que é Deus, sabe quem é Jesus. Se você fizer besteira, aí a palmada... Essa foi outra razão porque eu me afastei um pouco da igreja. Mas aí... Porque o que acontecia aí? Via um pastor falar que minha existência era o pecado, por ser gay, e eu, sabendo isso, estava praticando homossexualidade. Que isso me falava a religião evangélica de que era pior ainda, porque eu já tinha o conhecimento. Então foi essa uma das outras razões porque eu me afastei. Porque eu sentia, gente, vou continuar cá, se eu já tenho esse conhecimento da igreja, e ainda eu não posso deixar de ser homossexual. E elas estavam falando que agora é pior ainda porque eu tenho esse conhecimento. Então foi essas razões de eu me sentir indigno da minha fé por conta disso. E aí, só para finalizar, pra você entender, cara, quando eu fui nesse primeiro dia, eu não falei que eu ia para eles, eu sabia que eles iam todo domingo, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, já era uma tenda de circo, aqui na Água Branca. Aí eu vi aquela tenda de circo, fiquei lá no fundo, eu falei, o pastor já vai falar quem que é o nome, vai me chamar para ir lá na frente, vai perguntar quem que é a primeira vez, eu falei, não vou responder nada. E fiquei lá no fundinho, tava lotado. Quando eu cheguei, eu já achei estranho, porque a gente sempre tem aquela visão assim, que tá aquela senhorinha, né, com a toalhinha em cima, cabelo comprido, aquele estereótipo de algumas igrejas que se vestem assim. Aí cheguei lá, comecei a ver um monte de carro importado, um monte de coisa assim, eu falei, cara, estranho esse negócio aqui, não parecia um culto numa igreja, eu falei, parecia uma reunião empresarial ali, o pessoal bem sucedido, eu falei, espera aí.
Aí eu comecei a fazer uma analogia no meu entendimento, falei, você aqui tem um pessoal de um nível diferente, espera aí, aqui não é uma pessoa fácil de convencer, porque a gente sabe que muitas igrejas fazem uma lavagem cerebral pro, né, o cara tirar o que ele não tem para poder doar. E aí eu fiquei ali, fazendo minhas analogias, e fiquei lá no fundão. Aí ele começou a falar, primeiro, eu me converti naquele dia, na Batista. Ele virou, chama ele pastor René Kivitz. Ele virou e começou a falar assim, 3.000 pessoas, lotado, e ele começou a pregar. E de repente, eu não escutava uma palavra. Todo mundo quieto. Aí teve um irmão, mas, aleluia, não sei o quê. Ele virou no meio do culto e falou assim, vamos esperar o irmão ali falar com Deus, que Deus tá com o ouvido entupido, o cara tem que gritar para Deus ouvir. Muito maravilhoso. Quando ele falou isso daqui, eu falei, opa, curte esse pastor aí, o pastor é muito louco, né, meu? Eu não conhecia. E aí ele foi falando, e ele falou assim, gente, vamos falar aqui de religião. Aí eu falei, opa, legal. Aí ele falou assim, tem alguém aqui que duvida Chico Xavier aqui? Tem alguém que fala de Cora Coralina? Tem alguém aqui que vai criticar quem é macumbeiro? Porque se alguém for criticar, vamos exterminar a Bahia. Porque na Bahia o pessoal já nasce dentro de uma cultura. E aí ele começou a falar, eu falei, esse cara é meio disruptivo, né? Ele tá falando uma linguagem... Fora da caixa. Fora da caixa. E dali ele foi falando. Aí depois ele chegou na minha. Ele falou assim, alguém vai duvidar de Nossa Senhora Aparecida? No milagre que ela pode fazer? Que fez? O que eu acredito como evangélico, eu só não acredito em santo. Eu acredito na Bíblia e nas palavras. Então eu estudo, e a gente tem que estudar com muito carinho, com muita dedicação, porque a Bíblia ela foi escrita e reescrita pelo homem. Então tem antes e depois. Então a gente tem que saber interpretar, porque é muito confuso você interpretar a Bíblia. Então são interpretações do homem. E aí vem as críticas. E aí eu falei, esse cara é diferenciado. E foi falando. Quando ele chegou e falou da Nossa Senhora Aparecida, ele falou, só isso. Naquele dia eu falei, eu acredito na Bíblia. Então ele falou assim, aquele que tem boca, mas não fala que tem... Aí ele falou isso aqui, eu falei, eu creio nisso daqui. Eu creio numa coisa que eu já lia, que era a Bíblia, mas eu não entendia. Quando ele falou aquilo, caiu minha ficha, eu falei, tá aqui. Foi o melhor entendimento, né, da palavra. Foi o melhor entendimento da palavra. Eu acho que o jeito de Deus falar com você através da palavra é muito individual. Então, meu jeito de entendimento da Bíblia não vai ser igual à sua nem à sua. Impor minha ideia para você, isso que eu acho que é incorreto. Sim. Mas sabe o que é legal? Eu sou assim, eu sou muito aberto, porque minha mãe tem a santinha dela, minha mãe já foi tudo também. Ela tem a santinha dela lá. Aí outro dia eu cheguei, tava a minha foto, né? Uma vez que eu passei difícil, tava a minha foto e os pedidos dela. Aí eu vi assim no quarto dela. Cara, eu fui lá, dobrei, ajoelhei e falei assim, pra santinha da minha mãe, falei assim, eu sei que minha mãe tem muita fé na senhora. E me ajuda a sair dessa fase, porque eu não quero ver ela sofrer, né? Então, como ela crê muito em você, eu passo a crer também em você. Porque eu falo, ninguém morreu e voltou para falar, sabe como que é lá no céu? É assim, tá? Você não pode acreditar nisso, você tem que fazer isso. Você não pode fazer sexo antes do casamento, porque você quer, é pecado, porque não sei o que. Tá, quem falou que é pecado? Quem falou? Quem escreveu que é pecado isso aqui? Porque eu falo assim para todo mundo, o maior pecado é a Bíblia. Você pegar a Bíblia, qual o exemplo de casal que tem na Bíblia? Tem muitas coisas para discutir. Então, eu não entro na discussão das pessoas, mas eu digo assim, do coração das pessoas. Eu acho que o que prevalece é o coração. É você sempre fazer o bem, é sempre você respeitar o próximo, é sempre você, quando a gente fala de legado, o legado é você fazer algo todo dia, né? De certa forma, você falou, vou transformar uma pessoa, transformei meu marido, transformei meu amigo de trabalho, transformei uma pessoa que está assistindo aí, uma palavra, eu falei esses dias para a pessoa que eu aprendi, e quando aprendi, que eu escutei uma voz falar assim para mim, não fica perguntando para Deus o porquê, porque o porquê fica no buraco. Eu escutei Deus falando, eu escuto vozes. Então, quando ele falou isso daqui, eu tenho sempre certeza que Deus está falando comigo. Ele falou assim, não me pergunta por quê, que eu fiquei assim, Deus, por que você me tirou a família? Por que você me tirou isso? Por que você me tirou isso? Por que você me afastou das pessoas? Por que você me tirou meu cachorro? Por que você me tirou isso? Por que você me deixou minha empresa falir? Por que você isso? Era tanto porquê, e eu brigando com Deus, aí chorando e dobrando o joelho, aí veio uma voz e falou assim, não me pergunta por quê, você vai entender pra quê. Cara, ali eu, tem um toque. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci recentemente aqui, inclusive. Ela passou por um momento muito difícil de perder 2 animais, monta a cavalo, e foi muito doloroso essa perda, perdeu no mesmo mês. E aí no final eu falei isso daqui e ela estava chorando aos prantos, muito mal, foi agora domingo. Eu falei, o seu bichinho ele morreu no dia que Jesus nasceu. Se você acredita nisso, ele renasceu em outro lugar, e ele esperou ela chegar para morrer. Morreu nos braços dela. Então, um cavalo, você imagina, e ela montava naquele cavalo. Sim. E ela estava aos prantos. Quando eu falei assim do porquê e para quê, ela falou assim, eu vou levantar da cama. Porque
Você acabou de me dar uma luz. Obrigado. Obrigado por sua fala. Não, é Deus, porque eu escutei essa voz que veio de Deus. Ele usando pessoas de outras formas para poder... Porque o pra quê, ele te leva para frente, o porquê é sempre para trás. Você fica tentando arrumar uma justificativa. E a nossa fé, ela não está no porquê, ela está para quê? Porque a fé, você enterra uma semente lá no chão, você fica olhando ali, ela não nasce, a raiz primeiro vai para baixo. E o para quê, ela te faz você pensar na frente. Essa essência que a gente tem, né? A gente gosta de ficar em uma situação de privilégio de sempre estar questionando, sempre estar exigindo e não respeitando. Às vezes a gente fala, eu tenho que... como posso falar, por exemplo... Você tem que respeitar a existência do outro e não tanto perguntar, você é gay, você não sei o quê, eu tenho que te aceitar. Não tem que aceitar nada, você tem que respeitar ele. Respeitar. Entendeu? Você não tem por que aceitar, a mim não me interessa se você aceita ou não aceita, tá aí? Tá bom, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui, esse olhos que me conta. É pra você, esse é do podcast, um pra cada um. Esse tá observando que eu já fazer um buraco. Aqui. Como que é? É do podcast. Olha, eu faço assim. Gente, como você mercado aí, ó, podcast aí, viu? Às vezes eu vejo só fazer uns barulhos assim na... Como que é? Assim, ó. É. Gente, como sempre, quando vai ficando bacana o nosso programa, né, vai chegando ao final. Já deu horário, né? Praticamente, né? O pessoal da produção já tá sinalizando, né? Já tá dando tempo. Vai, Anderson, é com você muito aí. Gostoso, muito obrigado. Cara, assim, você vê que a gente não seguiu muita pauta, mas eu falo assim, a gente deixa a essência tocar, o coração tocar, e a gente acabou falando de religião, de aceitação. Sim. Eu acho que é isso que a gente quis passar, vamos marcar outras vezes pra gente... Vamos evoluir. Vamos no podcast dele também, né? Verdade, são super convidados para ir lá. Vou ler com o maior prazer, Bater papo, continuar essa conversa maravilhosa com todos. Parte 2. Eu acho que é isso, olha, a gente não vê passar, né, Marcelo? Os convidados aqui a gente não vê passar, mas assim, a gente está encerrando mais uma edição nosso do Clique Pod, um canal onde você pode tudo, como o Marco trouxe aqui, o Marcelo. Aqui você pode tudo, aqui você pode vir contar a sua história, falar sobre religião, sobre o que você quiser, o que você acredita. O importante é você fazer o bem, o importante é você, dentro desse legado, é você fazer alguma coisinha para que transforme a vida de uma outra pessoa. Você transforma a vida de uma pessoa. Se o que nós fizemos aqui transformar a sua vida e seja uma pessoa, nós não estamos preocupados com likes, seguidores, volumes, nada disso. A gente está preocupado em transformar vidas, em levar histórias para que fique registrado a nossa passagem de pessoas maravilhosas, cada um com a sua história, com a sua experiência de superação, para que encoraje você que está aí de repente desmotivado. Sai da cama, sai do sofá, vai caminhar, vem para cá, vai ficar todos os dados dele. É um fotógrafo excelente, eu já vi os materiais dele, é sensualidade. É sensacional. É sensacional. Nós vamos deixar depois aí todo o link do trabalho para vocês poderem acompanhar. É um parceiro nosso, passou a ser mais um amigo aqui da Casa do Escrito. Vai ficar eternizado no nosso podcast e na nossa rotina. Nós vamos fazer todo esse roteiro lá da Boi. É uma série que eu vou colocar no meu roteiro para viajar esse ano, se Deus quiser. A gente se manda e eu mando todos os detalhes. Então é isso. Encerramos mais uma edição extraordinária. Assim, eu vou continuar o papo com ele depois aí. Mas aqui é isso, esse canal é para você trazer a sua história de vida. Aqui, em 2 cliques, você pode tudo. Saia daí, entre em contato com a gente, vem contar a sua história, vem contar a sua experiência. Aqui não tem discriminação, você pode ser pobre, você pode ser rico, para mim não importa. O que importa é a sua história de vida, é transformar outras vidas. Mais uma vez, obrigado e gratidão a Deus por esse momento. Tchau, tchau. Tchau. Um beijinho.